Times portugueses entram na briga por jogador indicado ao Flamengo. Marcos Braz não viajou com o time, com a delegação, para Quito. O que será que está acontecendo? Além disso, a proposta que pode estar chegando por Pedro com relação à equipe da Arábia Saudita foi rechaçada por fontes ligadas ao jogador. Você acompanha tudo isso aqui agora, também uma análise sobre o melhor Flamengo, o Flamengo ideal para entrar em campo contra o Independiente Del Valle na Recopa, o Flamengo que joga nesta terça-feira de Carnaval, jogo decisivo da Recopa Sul-Americana. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você chega aqui com um oferecimento da Stake. A Stake te dá o primeiro jogo seguro. Esse sim é um bônus de verdade, sabe por quê? Porque não é aquele bônus que você tem que ficar jogando. Não, a Stake te dá um jogo seguro. Até R$150 o primeiro jogo no cadastro com o código PAPARAZZORN. O código promocional é esse aqui, PAPARAZZORN. Colocou o código promocional na stake.com, stake.com. Entrou, colocou, fez o cadastro, colocou o código promocional, você tem o primeiro jogo seguro. Até R$150 você tem o seu dinheiro de volta para jogar de novo, ou seja, o dinheiro é seu, você joga de novo, você pode sacar, você faz o que você quiser. É o jogo seguro. Além disso, tá? Você pode fazer o depósito em Pix a partir de R$50 e sacar a partir de 100. Stake tá aí com o UFC, tá com uma série de clubes aí também na Premier League, na Europa. Cara, essa sim é pra valer. Então a gente chega aqui trazendo aí também que você pode garantir presença no jogo de volta da Recopa no dia 28, com a caravana do Haroldo. Procure informações no Zap, tá aí no comentário no chat fixado. Também pode entrar em contato com o pessoal do camarote do Flamengo para garantir presença aí no sábado das campeãs. Tem feijoada na quarta-feira, né? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, é semana de carnaval, pós-carnaval, então aproveite, né, e entre em contato, os zaps estão aí no comentário fixado e chat fixado. A gente começa também falando sobre essa situação do Pedro, né? Que tem muita gente falando que tem chegado sondagens e possível proposta, 400 milhões pelo Pedro, 3 anos de contrato. Primeiro que para um jogador desse sair para uma equipe pagando 400 milhões, não seriam 3 anos de contrato, seriam 5 ou 6 no mínimo, não seriam 3, tá? E segundo, né, que a gente teve uma fonte ligada ao Pedro Guilherme, o Júlio Miguel Neto, inclusive, postou essa notícia, tanto no Tropa quanto no perfil dele, que fonte ligada ao Pedro Guilherme nega qualquer sondagem do Al Hilal. Abre aspas, por enquanto nada relacionado a isso. O empresário que costuma participar de negócios envolvendo o Al Hilal também garantiu que desconhece qualquer movimento do clube na tentativa de contratação de Pedro. Ou seja, tanto fontes ligadas ao Al Hilal quanto ao jogador negam qualquer movimentação vinda do Al Hilal, tá certo? A outra notícia que a gente vai falar com vocês antes de trazer essa análise do Deco, trazer um trecho importante do nosso Tropa Rubro-Negra, que a gente fala sobre esse jogo Flamengo com o Independiente Del Valle, a gente fala sobre várias situações. Eu queria trazer que o Marcos Braz, o Marquinhos, tudo pelo Flamengo, postou até o Marcos Braz, olha ele aí, sem camisa, na praia, né, andando no Rio de Janeiro. Ou seja, o Marcos Braz, ele não viajou, pelo menos até esse momento. Eu até conversei com a Isa falou que realmente ele tinha compromissos aqui, que tentaria encontrar com a delegação depois, mas ele não viajou, pelo menos até hoje cedo, não tinha viajado para Quito. O que será que está acontecendo? De repente ficou com a esposa, carnaval e tudo mais, aí muita gente falou, o cafezinho de carnaval, vai contratar alguém, o Flamengo está aí com várias possibilidades no mercado e ele ficou para resolver. Tem também uma outra possibilidade, que desde aquela entrevista que ele deu para o Globo Esporte, que não caiu muito bem, a situação está meio estranha, né? E a gente também não tem muita notícia do que está acontecendo ali com o Marcos Braz. Agora,
É estranho, né? No mínimo curioso, o vice-presidente de futebol não embarcar junto com a delegação, a não ser que realmente tenha algum negócio rolando, alguma situação, mas ele deveria estar com a delegação viajando, né? Pelo menos é isso que a gente entende que seria o certo, né? O Marcos Braz está viajando com o restante dos dirigentes, também com os jogadores e tudo mais. Bem, a gente vai falar aqui agora sobre a questão do estádio do Flamengo. Agora sim não é uma notícia vazia, né? Agora a gente começa a acreditar que alguma coisa possa estar sendo feito. O Flamengo assinou no mês passado um acordo de confidencialidade para receber documentos relacionados ao terreno do gasômetro no Rio, tá? O grande plano da diretoria é construir um estádio com capacidade para mais de 100 mil pessoas. Aí a informação também que saiu no UOL, tá? É que o Flamengo avançou ainda mais rumo à casa própria. Segundo o portal UOL, o mais querido assinou no último mês um acordo de confidencialidade para receber documentos do terreno do gasômetro. Este é o local favorito pela diretoria do Flamengo para erguer o estádio com a capacidade para mais de 100 mil pessoas. Ainda segundo o veículo, o Flamengo agora não pode tornar público os dados que receber nos próximos anos a respeito do terreno. O clube, no entanto, ainda analisa quais os próximos passos devem ser feitos para a construção do estádio. Ao mesmo tempo em que pensa na construção de uma arena, o Flamengo aguarda a atualização do governo estadual a respeito da licitação do Maracanã. Enquanto isso não acontece, o Mengão segue gerindo o estádio junto com o do Fluminense por meio de permissão de uso, tá? Então, o All Sport trazendo essa informação. E amanhã cedo a gente vai falar sobre possibilidades de como o Flamengo vai pagar isso, que o Flamengo também está se movimentando e a gente vai estar falando bem cedinho com vocês. Então fique ligado aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, no nosso vídeo que é sempre muito cedo, 5, 6, depende do horário. A gente vai trazer muita coisa, vai falar de mercado da bola também, outras possibilidades que surgem no Mengão. Então, eu agora trago com vocês aqui um trecho do Tropa Rubro-Negra muito interessante sobre essa decisão, essa final da Recopa entre Flamengo e Independiente Del Valle. Qual seria a escalação de vocês? Abraços. Vietnã, Ásia, tá no Vietnã, cara. Eu vou já começar entrando aqui então no assunto. Com 17 minutos. Eu vou falar depois da escalação. Faz esse bem bolado então, Diago. Faz esse bem bolado. Então, vou falar rapidinho do Ângelo, só para ver se vocês concordam, tá? Muita gente falando, o Ângelo não tem a mesma característica do Matheus Gonçalves. Isso eu vou concordar, tá? O Ângelo é um atacante de ofício, né? Busca muito a linha de fundo, apesar de ser um canhoto jogando pelo lado direito, e o Matheus Gonçalves é um meia que está jogando pelo lado direito, ou estava jogando na base, o antigo treinador, um jogador que gosta de botar muito para dentro, enfim. Mas, cara, a ideia é próxima. É para alargar o campo e para jogar naquele corredor lateral. Então, independente da diferença, né, de característica, né, um mais agudo buscando o fundo e o outro mais buscando o facão, cara, eu acho que o Matheus Gonçalves faz naturalmente aquela função e faria muito bem. O Flamengo não gastaria um tostão com ele, tá? E, além disso, ele pode jogar por dentro, que ontem não, sábado, né? Foi uma grande sacada do treinador Vitor Pereira, cara, que a gente pode falar sobre isso. O Flamengo, para mim, né, ontem algumas pessoas falaram bem armado contra o Resende, independe do adversário. Os atletas que estavam em campo não tinham nenhum tipo de entrosamento. Né? Exatamente. Tem que ser pontuado isso. E reservas e do Sub-20 até do Sub-17. Isso, que é o caso do Lohan, que entrou na partida. E aí ele tem uma sacada, né? Porque Gostou do Lohan, Deco? Gostou do Lohan? Gostei, mas foi pouca minutagem, mas mostra a personalidade. Né? Tem um lance que ele recebe a bola, ele vai com ela, mas aí na hora da tomada... Mas o André também é diferenciado, hein? Eu gosto do André. Pena que ele não tá na lista, né? Dos relacionados. Eu não entendi, o André é melhor que o Mateusão. São características diferentes, mas eu acho que dá para os dois jogarem. Ele consegue entregar muito mais do que o Mateusão. O Mateusão é um cara mais pivô, mais fixo, mais estilo do Pedro, né? Mais de referência de área. Agora o André, muita movimentação, cara. Tem categoria e tem bom jogador. Bom jogador. Pois é. E aí, cara, em relação à questão dessa mudança, né?
Cara, eu também... Cara, pagar esse valor aí alto, o Papa... Primeiro que eles não vão vender por 10 milhões de euros agora nunca. Eles vão esperar janela do metade do ano. O Flamengo vai dar mais de 15, 20 milhões? Nem por 10 eu dava. Não vai. Não vale, cara. Não vale. O Flamengo tem que ir atrás de outro jogador. Então o Ângelo é o novo Giovânio, Deco? Não sei, cara. Eu não posso cravar isso, né, irmão? Seria até não, mas você tem esse receio. Eu tenho medo, eu tenho receio. Receio eu tenho. Então, essa aqui é a minha pergunta. Você tem esse receio? E vai ser pior, porque o Giovânio acho que veio por empréstimo. O Flamengo não pagando... E assim mesmo... Jogou nada aqui, imagina o Ângelo. Ele era do futebol chinês, isso. Exatamente. Então, eu particularmente não traria. E o Vitor Pereira, ele armou o time muito bem, jogando pelos lados de campo, né, alargando o jogo, mas o meio-campo era um meio-campo que não tinha muita criatividade, né? Era Igor Jesus, Pulgar e Matheus França. O Matheus França ficou sobrecarregado na armação ali por dentro. E aí ele tem a ótima sacada de tirar o Igor Jesus, que é o mais limitado dos volantes, e colocar o Matheus Gonçalves ali para preencher, cara. E aí o segundo tempo do Flamengo foi muito bom, pá. Entendeu? E ele ganha o jogador. E o que mais me chamou a atenção, cara, foi a vibração dele no gol do André, né, cara? Mostrando que ele quer muito dar certo no Flamengo. Para quem achou que ele estava de má vontade, que ele não quer dar certo aqui, que ele tá louco para ir embora, isso é mentira. A reação do Vitor Pereira, né? Foi muito legal. Então, cara, eu tenho esperança que esse trabalho pode ir para frente, desde que os marmanjos, né, tomem vergonha na cara e abracem a ideia do treinador. Essa história, cara, eu sei que o empresário é teu amigo e tal, Papa, do Felipe Luiz, me incomodou muito. Não é a primeira vez que ele fala isso, de que é um sistema de jogo muito difícil, que o Vitor Pereira quer é muito difícil. Não é muito difícil. Não, mas peraí. O empresário é meu amigo, o Marcos Marinho, o Sávio também, os dois, né? Sim, eu também conheço o Guilherme Siqueira. Mas isso não quer dizer que eles defendam o que o Felipe Luiz fala o tempo todo. Não. Eles têm outros jogadores, eles têm o Wesley, que é o lateral direito. Eu acho eles têm o Peterson também. Então, muito infeliz na declaração para mim, porque como é que os garotos entendem rapidamente o que o Vitor Pereira quer e os marmanjões lá não entendem? Falou que é difícil. Pô, eu não soube, o Felipe Luiz falou o quê? Falou, tem um tempo, acho que foi naquele jogo que ele jogou, o único jogo que ele jogou 90 minutos, né? Perguntado, ele falou que havia uma dificuldade, né, inicial pela complexidade do que o Vitor Pereira quer. E eu não vejo nenhuma complexidade. Desculpa, eu não vejo nenhuma complexidade. E o Felipe Luiz é um jogador renomado, né? Que passou aí anos e anos na Europa, teve vários treinadores aqui no Flamengo, e ele é um cara que está praticamente pronto para ser um treinador de futebol. Então, desculpa, eu gosto muito do Felipe Luiz. Mas nessa ele mandou mal. Mas eu acho que em alguns jogos capitais do Flamengo ele não consegue desempenhar, tá? Você vê que ele foi mal nas 3 finais de Libertadores, na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras ele perde pênalti, embora o Flamengo consiga aquela virada épica, e ele perde o pênalti contra o Corinthians também. O Felipe Luiz não costuma ir bem em finais, não. Para não ser injusto, ele foi muito bem contra o Liverpool. Contra o Liverpool ele foi muito bem. Mas aí tem a questão da Libertadores, que ele sai e o Ayrton Lucas é que sofre a falta da expulsão do jogador do Atlético Paranaense. É o que eu te falo. Enfim. Ô, Júlio Papo, o que me chama a atenção é a meninada agradecendo. A primeira coisa que o Matheus Gonçalves falou, quando acabou o jogo, agradeço primeiro a Deus e depois ao Vitor Pereira por estar nos observando. E os jogadores jogaram com uma vontade, uma raça. O Matheusão quase se machucou no lance do segundo gol. Mas isso mostra também a parte física como conta, porque esses garotos estão bem fisicamente, né? E no final do jogo dava para ver que a supremacia física do Flamengo ela ficou visível, né, Gabriel? Tava bem visível que fisicamente o Flamengo melhorou com a molecada, né? Mas é óbvio, a molecada muito bem fisicamente, graças a Deus. E o Flamengo, então, como o Deco falou muito bem, a garotada entendeu o tipo de jogo que o Vitor Pereira queria. O Flamengo melhorou demais. Mas aí, Deco, é uma coisa que a minha mãe é professora e ela sempre falou, que quanto mais novo, mais aberto você está ao aprendizado. Papai, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. O amigo falando, Deco pensa que é assim, mudar de esquema. Muito pelo contrário, amigo. Muito pelo contrário. Mas eu não vejo o Vitor Pereira fazendo nada de outro mundo que esses caras já não tenham visto no mundo do futebol. Principalmente o Felipe Luiz, tá? Então, acho que qual seria a escalação de vocês, o Neto Amorim aí? Qual seria a escalação de vocês? Ele manda aí abraços do Vietnã. Abraço. Vamos lá. Cara, a minha não teria hoje o Davi Luiz, só que
É complicado você botar o Rodrigo Caio, que fez uma ótima partida, né? Jogou uns 90 minutos. Muito 90 legal. minutos. Ver a volta do Rodrigo. É o Rezende. Mas o que deixa a gente esperançoso é a questão física do Rodrigo Caio, que para mim é o melhor dos zagueiros tecnicamente. Se tiver... E até psicologicamente ele tem entendimento que pode... Ele teve um erro de passada lá, que ele perdeu aquela bola e fez a falta, mas ele tá voltando a ganhar ritmo, né? Ele realmente é o nosso melhor zagueiro. É o nosso melhor zagueiro, mas tem o problema físico dele sempre lá, mas que eu não tenho dúvida que se ele estiver bem fisicamente, ele vai ser o melhor zagueiro. É unanimidade aqui, é unanimidade entre os três, que se todo mundo tiver 100%, Rodrigo Caio condições, ele é o melhor? Beleza. Melhor. Para mim seria Rodrigo Caio e Léo Pereira, nesse momento. Tá, mas mas ele não tá 100% ainda. Então, seria o quê? Fabrício Bruno e Léo Pereira? Para esse jogo agora? Não, mas o Léo Pereira tá fora. Então, por isso que não dá. Não foi. O Léo Pereira não viajou. Até dei essa informação, verdade. Então vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz. Não tem jeito, porque o Paulo então, ainda... vamos escalar o time do Flamengo. Santos... Cara, vou te falar outra coisa. Eu gosto muito do Santos, mas o Matheus Cunha tá pedindo passagem. Fez uma ótima partida. Bom goleiro, hein? Bom goleiro. Muito bom goleiro. Tá me chamando a atenção. Mas hoje é o Seguro, Santos. Né? Seguro fez uma defesa difícil, né? Acho que estava 2-0, uma pancada no alto, ele fez uma muito defesa. Seguro. E sai muito bem com os pés, tá? Ele deu um lançamento com a perna esquerda. Foi graças a Deus, né? Que a gente tem um bom goleiro ali, né? Deco, pensando com a cabeça do Vitor Pereira, com as probabilidades que o Flamengo tem disponível e com o teu gosto, tenta fazer um mix, o que você levaria a campo pensando no adversário Del Valle também, que tem altitude. Fala o que você acha que ele vai levar, que eu acho que ele vai com o Vidal também. Como você acha que é o time que ele vai levar e o que você levaria, Deco, se você concorda com isso? Não, o time dele é Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, né? Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o time dele. Para mim, não vai fugir. Não mudaria nada. Não, talvez eu entraria com o Pulgar, eu não sei. O problema é saber o Vidal na altitude se ele vai aguentar, cara. Porque ele vai precisar ajudar aí muito o Thiago Maia ali na marcação, né, cara? Né? Tirando isso, é essa questão. Minha dúvida seria o Vidal ou o Pulgar, com o que ele tem hoje, tá? O que ele tem hoje. Lembrando que, assim, se o Gerson tivesse condições, eu acho que ele iria de novo de Vidal, Gerson e Thiago Maia, Vidal e Gerson. Eu acho que ele iria de novo. Seria um absurdo, eu criticaria porque eu acho que falei. Eu gosto do Vitor Pereira, mas ele não tá... Até pelo jogo na altitude, não querer tomar tantos gols. Vale a gente ressaltar Julião. O Gerson tá muito mal, cara. Tá muito Concordo. Mas ele não viajou, então acho que... E tem que botar na cabeça que mesmo ele podendo ou não viajar, gente, ele precisa recuperar a forma dele, tá? E o teu time, Gabi? É isso aí, cara. É isso aí. Não tem muito o que mudar, não. Tô com o Deco. O time do Flamengo é esse aí que ele acabou de escalar. Eu acho que não tem nem mais a dúvida se é o Varela ou o Mateuzinho. Eu acho que tem que ir com o Varela mesmo no... E o Mateuzinho foi bem na esquerda. Foi bem na esquerda, cara. É uma boa opção, tá vendo? É importante a gente descobrir isso, né? E tem muitos jogadores que se descobrem assim dos dois lados, né? Que jogam dos dois lados. Como era o nome daquele jogador, aquele lateral que o Flamengo quase contratou, acho que lá da Turquia, não lembro agora. Eu não lembro. Caissara, né? Júnior Caissara? Não, um outro, Odeco, que joga dos dois lados, lembra? Lateral tem um tempinho que o Flamengo estava no mercado, estava avaliando. William, é na Alemanha. O William, que começou no Inter, jogava nos dois lados. Isso aí. Então, agora com relação ao do meio para frente também, eu acho que, Odeco, eu estou contigo com relação à dúvida, né, do Vidal, se ele aguentaria jogar na altitude. Meu medo é esse. E aí eu fico nessa dúvida se eu iria com o Pulgar. Mas hoje você tem 5 substituições, você tem a possibilidade de trocar, então... O que aconteceria, na minha visão? Você recuaria o Pulgar para fazer o primeiro volante, e esse jogador que é o segundo, que há um desgaste maior, seria o Thiago Maia, que acredito que tenha mais pulmão que o Vidal, entendeu? Perfeito. E outra coisa para falar para vocês, o Flamengo leva vantagem sobre o Del Valle, são 4 jogos na história, o Flamengo ganhou 2, empatou 1, os 2 que ganhou, o Flamengo venceu 4-0 aqui na Libertadores, depois de tomar de 5-0 lá, que foi o jogo que a gente perdeu na Libertadores 2020. Isso, 2020. Aí o Flamengo ganha de 4-0, dá o troco, ganha de 4-0 na Libertadores. Só que, além disso, o Flamengo tem um empate 2-2, que o Bruno Henrique se machucou fazendo o gol lá contra o Del Valle, lá em Quito, onde a gente vai jogar. E o jogo de volta...
E o jogo de volta, na final da Recopa, o jogo de volta, 3-0. Então o Flamengo tem 2 vitórias contra uma do Del Valle, um empate. Lembrando, o Flamengo jamais venceu o Del Valle, né? São 2 jogos fora de casa. O Flamengo não venceu o Del Valle. Só teve um empate até hoje na altitude lá em Quito. E sempre tem dificuldade. A gente estava lá, né, Deco? Eu estava do teu lado. Foi garfado. O Flamengo foi roubado. Foi roubado. Ele teve um gol no finalzinho, não teve? Aquele pênalti inexistente. Nossa, no finalzinho do jogo. Não, e foi esse jogo que o juiz terminou o jogo, Deco. A gente fez o gol. Esqueceu? O lance do Bruno Henrique, Não, esse aí foi o Giovânio. Esse foi o jogo do Independente de Santa Fé na Colômbia, 0-0. Santa Fé na Colômbia. Desculpa, eu confundi com o do Independente, verdade. Independente esse Santa foi, Fé. o cara não expulsou o goleiro, que foi aquela entrada criminosa no Bruno Henrique, e o pênalti escandaloso que o cara deu pro Del Valle no final do jogo. O Pedro entrou, fez o segundo gol, o Flamengo virou o jogo, tomou 1-0 logo no início. Então é isso, galera. Convido você a utilizar o cupom PAPA, PAPA, como tá aqui, ó, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Também o Paparazzo Rubro Negro te dá o desconto na loja de Orlando, Nação Rubro Negro Orlando, na International Drive, no Mall do Banco do Brasil Américas. Você em todos os Estados Unidos pode pedir, pode ligar, pode entrar em contato pela direct message do Insta, né, na loja do Flamengo de Orlando. A gente está sempre postando eles. Entre em contato com eles, pode pedir em toda a América do Norte que eles enviam para vocês. Então vale muito a pena porque tem o desconto do Paparazzo na loja física de Orlando. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu, fui. Tô indo pro camarote do Mengão agora, fica ligado lá nas nossas redes.